E hoje vamos começar o assunto de morfologia, que é um assunto muito cobrado em provas de concurso. Os assuntos de hoje vai ser definição, então eu vou ensinar o que é morfologia. Passamos para a classificação, quais são os tipos que existem, e depois eu irei me aprofundar em artigo e substantivo. Mas antes de continuar, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhamento e o comentário para depois, que aí você consegue entender melhor o conteúdo. Então, deixe o compartilhamento e os comentários no final aí da sua aula. Vamos começar. Então, o primeiro ponto é definição. O que é morfologia? Galera, morfologia são classes de palavras. E essas palavras são divididas em 10. Então, existem 10 classificações para morfologia. Dentre as 10 das classificações, nós temos os artigos. Então, o artigo é uma das 10 palavras que existem. E o que são artigos? Artigos são aqueles que indicam o sujeito, são palavras que indicam o sujeito. Sempre quando há um sujeito, provavelmente há um artigo. Então, na frase, o Victor passou na prova. Observe que aqui nós temos o sujeito. Bem, como foi falado, o artigo sempre indica o sujeito. Então, o artigo está antes dele. Então, o artigo seria a letra O. Então, classificamos o Victor como sujeito e este O como o artigo. Contudo, o artigo também tem suas classificações. Então, os artigos existem o definido e o indefinido. Vejamos quais são os definidos. Os definidos são separados por gênero e número. Dentro dos definidos, nós temos o a e os seus plurais, separado por gênero masculino e também feminino. Vejamos alguns exemplos. O celular da marca LG está barato. Note que aqui nós temos o O como o artigo definido. E como que as provas podem cobrar isso aqui? Elas pedem para você classificar. E como você classifica os artigos? Então vamos lá. Então você vai classificar da seguinte maneira. Você vai colocar. Nós temos um artigo definido do gênero masculino e numeral singular. Então, dentro das alternativas de sua prova, você vai escolher alguma que se encaixa nessa sequência que eu acabei de escrever. Vejamos um outro exemplo. João comprou a casa que tanto queria. Observem que agora o artigo está aqui, ó. Isso significa que o artigo nem sempre fica no começo da frase. O artigo também pode ficar ao meio ou até mesmo próximo do final. Mas lembre-se, nunca no final. Ele nunca pode ser a última coisa. Classifiquemos. Então nós temos aí artigo, mais uma vez definido, só que dessa vez é feminino, porque é a letra A, mas também é singular. Vamos partir para o próximo, que é o indefinido. Dentro do indefinido, nós também temos os gêneros masculino, feminino e numeral singular plural. Então vamos ver alguns exemplos. Eu conheci um professor de piano. Muito bem, como que você vai classificar isso aqui? Você vai destacar o artigo. Então iremos classificar como artigo indefinido, porque ele está na tabela do indefinido, masculino e singular. A única coisa que muda aqui no indefinido é que ao invés de o e a, é um e uma. E os seus plurais também. Então vamos fazer o segundo exemplo. Preciso de umas malas para a viagem. Mais uma vez você vai destacar o artigo e classificar. Então nós temos um artigo do tipo indefinido,
dessa vez feminino, e para diferenciar temos um plural agora, porque é umas, né? E aqui se encerra os artigos, ok? Então é bem simples e bem tranquilo aí. Vamos partir para o próximo e último assunto, antes de fazer as questões, que são os substantivos. Substantivo. Pessoal, substantivo é qualquer palavra que nomeia. Substantivo é a palavra que nomeia tudo. Por exemplo, veja essa frase abaixo. A linda garota na festa. Você vai notar que a palavra garota está nomeando a pessoa de quem eu estou falando. Então, garota, nesse caso, é um substantivo. E sim, um substantivo também é um sujeito. Então já anota aí. E todo substantivo é um sujeito. Agora, o substantivo também tem suas classificações. Dentro das provas, eles provavelmente vão te cobrar 8 tipos de classificações. Vejamos quais são. A primeira é a substantivo simples. E o substantivo simples possui apenas um núcleo. Vejamos esse exemplo aqui embaixo. O prédio será derrubado. Perceba que a palavra aqui, que é o substantivo, é o prédio. Por que prédio é um substantivo? Porque é o nome que eu dei àquele local, àquela estrutura. E por que é simples? Porque para eu escrever prédio, eu só usei uma palavra. Então você classificaria como substantivo simples. Vejamos um segundo exemplo. O sorvete era de chocolate. Aqui você tem que prestar muito atenção, porque a palavra sorvete é um substantivo, porque nós temos o nome de um alimento. E por que eu disse cuidado? Porque em alguns casos a palavra chocolate também é. Porque chocolate é um produto e também um alimento. É o nome que eu dou àquele alimento. Porém, nesse caso, chocolate está dando referência à qualidade. Então, chocolate, nesse caso, não é um substantivo. Bom, porque aqui ele tem a função de qualidade. Então, por isso, ele não é um substantivo. Só é substantivo o sorvete. Então, nós temos aí substantivo simples, mais uma vez simples, porque eu só usei uma palavra para escrever. Vamos continuar. Substantivo composto. Agora é aquele substantivo que possui mais de uma palavra, duas ou mais. Vejamos. O guarda-chuva custa R$ 70. Perceba que a palavra guarda-chuva é o nome que eu estou dando a um objeto, apenas um objeto. Mas esse objeto, para eu poder escrevê-lo, eu usei duas palavras. Eu usei guarda, traço e usei chuva. Então, quando um objeto, um alimento tem mais de duas ou mais palavras, ele é composto. Você classifica da seguinte maneira: substantivo composto. Vejamos o segundo exemplo. O girassol é uma flor maravilhosa. Aqui também nós caímos uma outra pegadinha. Por quê? Porque a palavra girassol e a palavra flor também é substantivo. Contudo, nós estamos à caça do composto. E o composto logicamente, tem duas ou mais. E a única que se encaixa é o girassol. Então, o girassol aqui, ela é o substantivo composto. Mas se você quiser classificar, a flor, ela é um substantivo simples. Então, ficou claro para todos nós que composto é quando eu tenho duas ou mais palavras dentro de um nome. Quando eu tenho um objeto ou um alimento ou algo do tipo, pode ser também até um animal, um ser humano, pode ser qualquer coisa. Se essa coisa tiver duas palavras ou mais, ela é composta. Agora,
muita atenção também. Todos os compostos podem ter o hífen, como no caso do guarda-chuva, ou podem não ter hífen, como é o caso do girassol. Vamos continuar. Temos agora o primitivo. E o primitivo, ela é o mais simples de todos, na minha opinião, porque o primitivo é uma palavra que com esta palavra eu crio outras palavras. Por exemplo, minha casa fica ao lado. Perceba que nesse caso, casa é o substantivo, porque é o nome que eu dei para aquela estrutura, para aquele local. E por que é primitivo? Porque com a palavra casa, eu posso formar casarão, eu posso formar casamento, eu posso formar casório. Ou seja, com essa palavra eu formo outras, né? Então, ela é primitivo. Vejamos mais um exemplo. O dente começou a doer. Interessante, né? Porque eu falo aqui de dente, né? Todo mundo já deve ter uma dor de dente na vida. Mas a palavra dente também é um substantivo porque é o nome que eu dei, que nós damos para a estrutura que fica dentro da nossa boca, que faz a mordição. Ele é primitivo porque com a palavra dente eu posso formar dentista, dentadura, dentição e assim por diante. Então, dente é primitivo. Muito bem. Na sequência, nós temos o derivado. E o derivado, como você pode imaginar, é o contrário do primitivo. Então, derivado é aquela palavra que veio do primitivo, que foi gerado pelo primitivo. Por exemplo, o casarão era assustador. Então, perceba, casarão é o meu substantivo, porque é o nome que eu dei àquele local, e ele é derivado porque casarão veio de casa, precisou de casa para ser formado. Todo derivado ele é formado por uma outra palavra raiz. O nome já diz, né? Derivado, ele vem de alguém, vem de algo. A dentista Ana era a melhor. Aqui também temos que tomar um pouco de cuidado, porque nós temos dentista, que é um substantivo, e Ana também é um substantivo. Só que dentista aqui é o que nós estamos procurando, que é o substantivo derivado, porque dentista vem de dente. Caso você também queira classificar a palavra Ana, Ana também é um substantivo, mas é um substantivo próprio que a gente vai ver logo logo. Muito bem, vamos prosseguir. Chegamos no substantivo concreto. O concreto, pessoal, é aqueles que são utilizados para seres que existem. Tudo que existe ou que você pode tocar é concreto. Por exemplo, o Parque Ibirapuera fica em São Paulo. Se você observar, quase tudo aqui é concreto. Por quê? Porque parque se encaixa em lugar, e São Paulo também. Então, se estamos procurando substantivos concretos, podemos destacar tanto o parque quanto São Paulo, porque ambos são referências a locais. Vamos classificar então como substantivo concreto. Vejamos um outro exemplo. O carro está no concerto. Agora, o nosso substantivo é o carro, porque ele se encaixa em objetos. Podemos classificar então como substantivo concreto. Cuidado, porque lá no final da explicação também está dizendo dentro de uma realidade. Então, por exemplo, você está diante de um texto. Esse texto está falando que dentro da realidade desse livro, dentro da realidade desse texto, existe criaturas sobrenaturais como, por exemplo, fadas. Vamos supor que você está lendo o livro As Crônicas de Nárnia. E o texto é baseado neste livro. Se o livro ele trata fadas como algo real dentro da realidade daquela história, a palavra fada também é concreto, porque se encaixa em seres existentes. Aí você vai me perguntar, mas professor, mas fada não existe. Concordo, fadas não existem no nosso mundo,
mas na realidade do texto que foi mencionado sim. Então fique atento a esta observação. O próximo é o substantivo abstrato. O abstrato ele tem uma pegada um tanto quanto diferente do concreto, aliás, é quase o oposto. Vamos lá. Os abstratos representam os estados emocionais, qualidades, ações e seres inexistentes. Então vamos ver aqui alguns exemplos. E aqui na frase a alegria de viver, você percebe que a palavra alegria é o nosso sujeito. Preste bastante atenção. Quando você tiver com alguma dúvida em saber qual é o substantivo, é só você encontrar o sujeito. Qual é a palavra que está sendo mencionada? Quem está sendo mencionado? E quem estiver sendo mencionado é o sujeito. Consequentemente, o sujeito é o substantivo. Então, a palavra alegria é o nosso sujeito. Eu vou até escrever aqui sujeito para ficar bem claro. E todo sujeito é um substantivo. Agora, por que a alegria é abstrato? Porque a alegria está dentro da classificação de estados emocionais. A alegria é uma emoção. E por isso que ela é um substantivo abstrato. Vejamos o segundo exemplo. As fadas caminham no bairro. Então, mais uma vez, encontrei o sujeito. Todo sujeito é o substantivo. E como fadas é algo que na nossa realidade não existe, porque lá em cima está explicando, né? Seres inexistentes. Seres inexistentes é que não existe. Então, fadas é um substantivo abstrato. Chegamos então no penúltimo, que é o próprio. O próprio é mais fácil, né? Porque ele dá nome a tudo, a seres e a pessoas também. Na frase, João é o melhor aluno. Perceba que a palavra João é o meu substantivo, porque é o sujeito. E ele é próprio porque é um nome que eu dou a um ser humano. Muito embora também eu possa usar João como o nome de um animal. É comum você dar o nome de pessoas para animais também. Então, João é um substantivo próprio. Segundo exemplo, a moto pertence a Ana. Bom, aqui ficou claro que o substantivo é Ana, né? Substantivo próprio porque é o nome de uma pessoa. E finalizamos o sétimo. Vamos então para o oitavo e último, antes de começar nossas questões de concurso. O oitavo é o coletivo. Esse aqui é muito mais utilizado quando você quer generalizar, quando você quer dar nomes a um conjunto de seres. Por exemplo, na frase foi o melhor cardume da pesca. Para eu não dizer vários nomes de peixe, várias espécies de peixe, e a frase ficar muito grande, eu resumi. Eu disse cardume. Então, a palavra cardume é o nosso substantivo, porque é o nome que eu dei a um conjunto de peixes. Vejamos mais um exemplo. A matilha estava cercando o homem. Já vamos marcar a matilha. E aí você para e pensa, por que matilha é um substantivo coletivo? Simples, porque matilha é o nome que eu dou para um conjunto de lobos. E muito embora eu também possa usar o cateia para lobos também, porque é da mesma família, né? Lobos e cachorros são da mesma família. Então, matilha, conjunto de cachorros. Vamos classificar? Substantivo coletivo. Muito bem. E pessoal, antes de começar as questões, já peço que você se inscreva no canal caso você não tenha feito. Deixe seu like, que ajuda bastante. Compartilhe e comentem depois, tá bom? Vamos começar então nossas questões de concursos. Então eu trouxe aqui 3 perguntas super simples, rápido e fácil para vocês responderem em casa aí. Vou dar uma pausa marota aqui, vocês também, e tentem responder. Muito bem, então vamos responder as questões. A pergunta número 1 é: analise a frase e responda morfologicamente a palavra que está em destaque. A palavra os é a que está em destaque. Então a palavra o é um artigo definido masculino e plural.
Resposta C. Pergunta 2. O cachorro quente estava delicioso. Então a palavra em destaque é cachorro quente. Como cachorro quente tem duas palavras ligando a um objeto ou um alimento, só pode ser um substantivo composto, letra B. E a terceira e última, né? A dúzia da banana estava barata. Como banana só foi escrita com uma única palavra, então é um substantivo simples. Alternativa A. Muito bem, chegamos no final da nossa aula. Parabéns até aqui. Agora sim, vocês podem já compartilhar, comentar aí qual é a questão que você achou mais fácil. Todas, então, ótimo. Se você é novo no canal, não assistiu às aulas anteriores, vou deixar o link aqui embaixo para a terceira e quarta aula. Além, vou deixar o link de todas as aulas para vocês acompanharem, tá bom? Então, não esqueça de maratonar aí e em tudo mais. Para você, até a próxima. Força e honra para todo mundo.